Porque uma pessoa não se desvia por uma coisa, ela se desvia por um processo. Cuidado para você não ser a arma que o diabo está usando para fazer alguém cair. Diga amém. Amém. E disseram uma coisa que eu concordo. Disseram, roupa não define caráter. Aí eu disse, é verdade, mas caráter define roupa. Aí a moça colocou assim, já vi muitas pessoas de saias curtas e não tinham caráter. Mas é impossível, daquelas que têm caráter, não ser diferente. E o povo ainda compartilha isso no Facebook. Eu fiquei, meu Deus, Jesus volta, ela lascou tudo. Gostou? Sabe que Deus meu irmão? É uma vida que vocês falam incorruptível. Nada corrompe sua fé, nada corrompe seu coração, nada é suficientemente capaz de te tirar do alvo. Meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa: um carro em alta velocidade, se ele se desviar do caminho, dependendo daquilo que ele bateu, se ele estiver bem atendido, pode até encostar na parede, arranhar um pouquinho, mas ele continua. O problema é mudar a direção. Aí se você destacar no porta, é problema seu. Um carro em alta velocidade está lá na autoestrada. Bem. Uma onda que eles saem do lado assim, cara. Eu esqueci. O acostamento. Se você se desviar, mas se desviar pouca coisa, ainda tem jeito de voltar. Mas cuidado para não virar a direção completa. Porque se virar, vai te defender. E nem sempre tem reparo. Eu disse uma frase uma vez, eu concordei com o filho dele. Às vezes você fala assim, por que eu falei isso? Mas tem que você fala, meu Deus, eu falei isso. Foi eu. A sua vida é como um livro, não é verdade? Quem já ouviu essa história? A sua vida é como um livro. O que você escreve? Quem já ouviu isso? O gato, o goleiro. Quem já ouviu isso? Na nossa mão. Sua vida é um livro que você está escrevendo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você está lá escrevendo. Eu estava na igreja hoje, estava louvando ao Senhor e ele estava não sei o quê. Pecou. Colocou lá. Mas aí eu também o dedo da minha mãe, não sei o que, tá bom. Aí você se arrepende, vai lá, você pega a borrachinha, apaga a lembrança. Mas sabe uma coisa? Se a vida é como um livro, o livro, as páginas são como o tempo. E o tempo não volta. Então você não poderia continuar escrevendo, você vai apagar. Não deixe o seu livro cheio de páginas em branco de arrependimento. Não há nada errado em se arrepender. Mas há muita coisa errada em passar uma vida toda se arrependendo. Porque se arrependeu demais, é porque tem muita besteira. Queira agir de forma que você não vai querer se arrepender, não vai precisar se arrepender. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eita. Bem. A obediência a Deus revela o nosso amor e gratidão a Ele. Deixa eu dizer uma coisa: se você é grato a Deus, é impossível que você passe o tempo todo fazendo coisa que Ele não gosta. Vamos lá. Uma senhora, ela era dona de casa, mas ela não tinha casa própria, ela morava num barraco. Um barraco velho. E agora desenvolveu o ventilador, meu irmão ficou bem alto. Era um barraco velho, ela morava numa casinha e ela trabalhava. Era um homem que tinha muito dinheiro, bastante abastado, vamos dizer assim. Não é abestado. Não é abestado, é abastado. Tá certo? Você não vai chegar para mim e dizer que eu chamei o homem de abestado. Tá certo? E ele era abastado, tinha bastante dinheiro. Fernando? Não, Fernando não. Um rapaz alto, se candidato. Só para ligar aqui. Desliga ele aqui, senão vai ficar o sopro. Você vai pensar que é Deus, né? Não. Olha, tira esse bichinho aqui, senão ele vai ficar soprando vento. Não é o Espírito, é o ventilador. Glória a Deus. Nossa. Eu escondi, né? Só em mim, vento do Espírito. É bom. E essa dona de casa trabalhava para ele. E ele viu o coração dela, o jeito dela, que ela só com dinheiro. Ela tinha zelo pelas coisas dele. Né? Ela cuidava das coisas dele. Ela não estava só cumprindo um papel, uma rotina de fazer o que ela deveria fazer, com a profissão
em casa, tinha uma placa na porta, fechado. Não era fechado não, a palavra era desocupado, não vai embora. Despejado, família despejada. Aí, para tratar sobre este assunto, recorrer a endereço tal. E ela saiu andando na rua, triste. Porque quem estava pagando o aluguel daquele barraco que ela estava era o chefe, era uma porra que ele tinha feito. E ele estava pagando. Ela saiu pensando, rapaz, como é que pode? Como é que pode ele ter feito isso comigo? Mas ela estava pensando e disse, não. Mas ele não é assim não. Ele não faz essas coisas não. Sabe como é o nome disso? Intimidade. Conhece o outro. Senão ele não deve fazer isso não. Nunca fez isso comigo. Deve ter alguma coisa errada. O seu fulano deve ter, não sei, vai que ele ficou pobre de uma para outra. Não sei, mas ele é um homem bom. Ele não faria isso. E ela foi até o endereço. Quando chegou lá no endereço, ela viu que tinha uma portinha assim aberta, uma pessoa ganhar aqueles coisa pública, né? Porque às vezes com um portãozinho aberto, aí entra. Quando ela entrou lá, tinha uma festa enorme. Balões e coisas e Irene, Dom Irene para todo lado. Parabéns, Dom Irene. Não sei o que. Você ganhou sua casa e tal. Não foi assim. Ela falou que nunca nem tinha visto Dom Irene em algum lugar na vida, né? Principalmente para a dona, ela não é dona de nada, é de um barraco. E ele entregou a chave para ela. Essa mulher, ela já tratava as coisas do patrão com amor. Não foi o oposto. Ela não ganhou a casa, ela tratou com amor. Porque o que ele já tinha feito por elas já era suficiente. Deixa eu dizer uma coisa. No pensamento dela, ela não traiu ele. A integridade dele. Ela foi fiel a ele. Ela foi grata a ele pelo que ele já havia feito. Você sabia que para haver obediência a Deus, tem que haver gratidão pelo que ele fez? Não vá transformar a morte de Jesus, o sacrifício que ele fez, as coisas que ele teve que largar, não vá transformar isso num poema, não. Porque o Filho de Deus se entregou por você. Não, meu filho. Pois não. Foi bem perfeito. Você sabe o que é ser arrastado na rua como um ladrão, ser espancado, dilacerado por um crime que você não fez? Você não fez o crime. Ei, você não vai para uma cadeia onde alguém vai lá te soltar, você vai ser morto por um crime que você não cometeu. Não cometeu, você não fez nada de errado, está tudo certo. Tudo certo. Mas a sua cidade, o seu povo, a pessoa com quem você cresceu, estavam todos eles numa mesma roda, sendo crucificado. Irmão, não foi simplesmente dar uma cara. Não foi só uma cara. Havia muita mais coisa. Havia um acreditar numa coisa que não se havia a mínima, naturalmente falando, confirmação do que aconteceria. Era simplesmente qualquer coisa. Está entendendo o que eu falo? Isso é uma vida de loucura. Tudo desabou. Ele sabia que ia ser daquele jeito, sabia. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele foi pego de surpresa, hora nenhuma. Ele sabia o que ele estava fazendo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Na hora que o bicho pegou, ele foi grato a Deus. Ele foi obediente a Deus. Ele sabia que era Deus, né? Ele não pensou duas vezes. Ele não titubeou. Ele disse, Pai, é o seguinte, se dependesse de mim, porque eu sei como vai ser. Mas que seja feita a sua vontade por mim. A sua, não a minha.
Não foi bonito. Foi lindo o que aconteceu. Depois. Mas na hora. Às vezes a gente fala um estuprador, um criminoso cometeu um crime, né? Criminoso cometeu um crime. E ele sofre aquilo. Estuprou uma criança, quebra o cara, lixa ele. Mas se o cara não fez nada? E se ele só estava ali? E ele pagou o preço para que o culpado pudesse ser livre. Por que motivo? Só me deu um motivo. Não havia motivo. Não havia motivo para ele morrer comigo com você. Você decidiu pecar, eu também. Você decidiu errar, eu também. Não havia motivo algum para ele fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa. Aquilo que ele fez, eu quero que vocês se concentrem em mim, nós aqui estamos conversando. Se concentrem em mim. Aquilo que ele fez foi louvor. Foi louvor. Meu amigo, eu não sei qual é o aumentativo de aluna, mas aquilo deve ter enchido o sangue. E para o diabo deve ter sido insuportável. Na hora, talvez não. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Se o diabo soubesse que o plano de Deus era exatamente o que estava acontecendo, você acha que ia matar Jesus para quê? Sabe uma coisa? Eu ouvi essa frase e eu concordo na plenamente. Quando Deus tem um propósito e o filho de Deus aceita, se o diabo tentar atrapalhar, ele acaba ajudando. Ele acaba ajudando. Está pegando o que eu estou falando? Esqueça disso que eu estou falando. Não esqueça. Por que eu abordei esse ponto? Porque esse é um ato de obediência extrema. Esse é um ato de louvor a Deus descomunal. Olha que maravilha. É uma coisa além do que a gente pode imaginar. Deus está dizendo: cuidado com onde você bota a sua mão. Para de mentir. Para de ficar vendo pornografia. Para de baixar teu nível. Para de ficar descendo o teu nível até a lama. Quase quebrei a plantinha. Para de bater na planta, rapaz. Para com essas coisas. Para com essas besteirinhas. Sabe por quê? Você tem que ter gratidão, pelo amor de Deus, pelo que ele fez. Amém. O que ele fez foi por você. Ele lhe deu a chance de escapar daquilo. O melhor de tudo, que ele não lhe deu a chance de escolher, de impedir ele de fazer. Que era necessário que ele fizesse. Aleluia. Ele sabia que era necessário. Ele precisava fazer. Você entende isso que eu estou falando? Aleluia. Você pega isso que eu estou falando? Amém. Você leva isso para a sua vida. Amém. Não ache que a morte é uma coisa bonita. A ressurreição foi. A ressurreição nos pegou. Na ressurreição nos pegou. Na ressurreição, ele volta como rei dos reis. Aleluia. Na ressurreição, quero que você abra aí. Você vai ver o que é isso. Amém.